Pai do Senhor, meus irmãos, queremos estar te convidando para estar abrindo a Bíblia junto conosco em 1 Samuel capítulo 17 e o versículo número 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com escudo e com lança, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa passagem gloriosa, a Bíblia fala que havia um homem que estava amedrontando o povo de Israel. A Bíblia diz que Golias ele estava deixando o povo de Israel com medo, o povo de Israel amedrontado, todos estavam com medo. Inclusive o rei atual de Israel, Saul. A Bíblia diz que Saul também estava com medo de enfrentar Golias, porque Golias era um homem experimentado na batalha. A Bíblia diz que ele era grande, forte e um guerreiro que sempre estava indo às batalhas e vencendo as batalhas que ele estava pelejando. Então o exército de Israel estava com medo, inclusive o rei de Israel. Os irmãos sabem que Saul foi o primeiro rei de Israel e Saul estava amedrontado, com medo de enfrentar aquele homem. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo, Davi disse: eu vou lá, eu vou pelejar, eu vou a peleja contra estes gigantes. E a gente começa a fazer algumas comparações entre Davi e Saul. A gente sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo rei de Israel. A gente começa a fazer algumas comparações e a gente vê que Saul, ele foi um rei pedido pelo povo. O povo viu que Samuel estava ficando velho, o povo começou a se preocupar e começou a querer um rei, para reinar sobre Israel. E a Bíblia diz que Deus fez conforme o povo queria, escolheu Saul. Saul tinha tudo para dar certo, mas as suas atitudes, as suas obras já não estavam agradando mais ao Senhor. Então agora Deus ele escolhe a Davi. Saul foi um rei escolhido pelo povo, Davi um rei escolhido por Deus. E a gente vê o reinado de Davi como foi. Quando a gente compara as atitudes de Davi para as atitudes de Saul, era completamente diferente uma da outra. Então o que eu entendo com isso é que as escolhas de Deus são melhores do que a escolha do homem. E é Deus que está escolhendo algo para a tua vida neste dia. A escolha de Deus para você é melhor do que a escolha do homem. Então a gente, quando encontra essa primeira comparação, a gente vê a diferença. Segunda, Saul tinha estrutura de guerreiro, mas não tinha coragem. Já Davi era diferente. Davi não tinha estrutura de guerreiro, mas ele tinha coragem para lutar. Não adianta você ter estrutura de guerreiro e não ter a coragem. Tem que ter coragem para lutar e enfrentar o desafio. Terceira comparação, Saul ele tinha a armadura de guerreiro, mas ele não tinha disponibilidade para ir à peleja. Já Davi não tinha armadura, mas ele se disponibilizou para ir. Tanto é que quando Davi vai, Saul oferece a sua armadura, coloca a armadura em Davi. Davi começa a se movimentar e começa a ver que ali não ia dar certo. Tem pessoas querendo colocar coisas na tua vida que não te pertencem, que não cabem em você. Tem algumas coisas que você não tem que fazer mais, porque você agora pertence a Deus. Nem todo lugar você pode ir, nem todas as coisas você pode vestir. Você tem que ter cuidado. Quarta comparação. Quando Samuel encontrou Saul, Saul estava preocupado com as jumentas de seu pai. Já quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi como rei, Davi estava preocupado com as ovelhas de seu pai. Há uma grande diferença. Davi estava preocupado com ovelhas. Você tem que se preocupar com as coisas corretas da vida, com as coisas que te levam, te direcionam a Deus. Glória a Deus. E neste dia queremos meditar um pouco na palavra do Senhor junto com os irmãos no seguinte tema: o pastor, o gigante e a promessa. O pastor aqui era o próprio Davi. Davi tomava conta das ovelhas de seu pai. Davi estava preocupado com as ovelhas de seu pai. E quando a gente começa a analisar a vida de Davi, a gente encontra algumas verdades a respeito de Davi. A primeira verdade é que Davi ele era servo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Davi ele era servo, estava sempre servindo, estava sempre prestando serviço para alguém. Deus ele tem escolhido você para ser servo. Você tem que servir
ao Deus Todo-Poderoso. Segunda verdade, Davi, a segunda verdade, Davi ele era corajoso. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Deus ele se agrada de pessoas corajosas, pessoas que têm coragem de enfrentar dificuldades, de fazer a obra do Senhor. Deus ele se agrada de pessoas que têm coragem de ir adiante. Terceira verdade, ele tinha a unção de Deus. Davi ele tem a unção de Deus sobre a sua vida. Deus está derramando unção na tua vida neste dia. Deus está te dando ousadia. Deus ele está te dando coragem. Usa as ferramentas que Deus tem colocado em tuas mãos. Quarta verdade sobre Davi. Davi ele era 100% dependente de Deus. 1 Samuel capítulo 22, versículo 3. A gente vê que Davi era 100% dependente de Deus. Deus ele quer que você seja 100% dependente dele. Entrega os teus problemas a Ele. Entrega as tuas dificuldades para Ele. Se estás passando por algo, conversa com Ele. Explica para Ele. Porque as pessoas que estão do teu lado, muitas vezes você acha que é seu amigo, mas está procurando uma oportunidade para te derrubar, para te destruir, para acabar contigo. Mas quando você conta os teus problemas para Ele, Ele se olha só no teu problema. Glória a Deus. Entrega tuas mãos 100% a Deus, que Ele vai resolver o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. O gigante era Golias. O gigante aqui pode ser representado de várias formas na tua vida. Uma depressão, uma perda, uma petição ao Senhor, uma cura. O gigante pode representar muitas coisas sobre a tua vida. Glória a Deus. E eu quero te falar de 3 razões para você confiar em Deus diante dos gigantes. 3 razões para confiar em Deus diante dos gigantes. Primeira razão, Deus é digno da nossa fé e confiança. Isaías 26, versículo 4. Depois vai lá e medita na palavra do Senhor. Devemos confiar no Senhor. Devemos acreditar que Ele é aquele que resolve os nossos problemas. O gigante está na tua frente, confia no Senhor. O mar está na tua frente, tu não sabe como atravessar, confia no Senhor, que Ele vai abrir o mar para você passar. Glória a Deus. Segunda razão para você confiar no Senhor diante dos gigantes. O Senhor estará com você. Deus ele não vai te abandonar diante dos gigantes. Em Daniel capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que havia 3 jovens que não quiseram se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor construiu. E por conta disso, a Bíblia diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E esses 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo. Mas sabe o que aconteceu? O 4º homem da fornalha estava com ele e o livrou. O 4º homem da fornalha também está contigo. E ele vai te livrar. Ele vai te ajudar. Tem momento que Deus ele pega o crente para passear dentro da fornalha, que é dentro da fornalha que o crente conhece o Deus Todo-Poderoso. É quando o crente está passando por dentro da fornalha, é que ele conhece ao Deus a qual ele serve. Glória a Deus. Continua confiando e acreditando no Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas e pedindo socorro a Deus, que Ele vai segurar na tua mão. E quando Ele segura na tua mão, você não cai, porque Ele nunca vai te soltar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira razão. Com Deus você pode o impossível. Lucas 1:37 diz assim, porque para Deus nada é impossível. O que é o teu problema para Deus? O que é a tua dificuldade para Deus? Este teu problema é nada. Quem sabe até você está passando por uma tempestade, como os discípulos estavam lá no alto mar e a tempestade veio, batia em seu barco. O barco balançava para lá, balançava para cá, e a Bíblia diz que Jesus ele foi lá e socorreu aqueles homens. Jesus também ele vai te socorrer, ele vai te ajudar, ele não te abandona, ele não deixa você um minuto sequer sozinho, porque ele tem um cuidado e um carinho tão grande por você que você nem imagina. Você é um projeto de Deus, você é um vaso escolhido por Deus. Então, como vaso, permanece no lugar que Deus ele te colocou. Aleluia. Então, o pastor era Davi, o gigante era Golias,
e queremos falar a respeito da promessa. Na verdade, aqui são duas promessas. A primeira promessa é que Davi, ele seria rei de Israel. É que Davi, ele ia reinar no lugar de Saul. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. E chegou um momento que Davi assumiu o reinado. Mas o que eu acho interessante, abrindo parênteses aí, é que Davi soube esperar a sua vez. Quando Davi foi consagrado a rei de Israel, Davi não assumiu o reinado de forma de imediato. Teve todo um processo, teve sofrimento naquele processo. A Bíblia diz que Saul perseguia Davi, querendo matar Davi. Davi ia se escondendo aqui, se escondendo ali. Era Deus preparando Davi para algo extraordinário que ele tinha na vida de Davi. Quem sabe na tua vida também tem sido assim. É sofrimento aqui, é sofrimento ali, é processo desse jeito, desse lado, é processo do outro, mas é Deus te preparando para algo extraordinário na tua vida. Espera nas promessas de Deus, que tudo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a outra promessa gloriosa que Deus tinha na vida de Davi, é que Davi uma certa vez disse, eu quero construir um templo, falando com Deus, para adorar. E Deus disse a Davi que não seria em seu reinado. Isso aconteceu no reinado de Salomão. E Davi não se conformando com esta situação, aí Davi agora começa a clamar ao Senhor. Aí eu disse, Davi, não, Davi, vai ser no teu reinado não, mas eu vou fazer um negócio contigo. Da tua descendência vai vir um que vai ser rei dos reis, senhores dos senhores, dono do universo, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Glória a Deus. Era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Deus estava falando para Davi. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A raça humana estava distante da glória de Deus. Deus, por sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho amado, Jesus. A Bíblia diz que o Jesus, o teu Jesus, ele veio aqui na terra, começou a realizar milagres, multiplicou pão, multiplicou peixe. Glória a Deus. Está faltando alguma coisa no teu armário? Deus ainda multiplica pão e peixe. Jesus ainda multiplica pão e peixe na tua vida. A Bíblia diz que Ele transformou água em vinho. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Ele curou cego, curou leproso. Ele ainda continua curando enfermidades. O meu Jesus ainda continua realizando milagres. A Bíblia diz que Ele ressuscitou um homem que já havia 4 dias de morto, um amigo chamado Lázaro. Glória a Deus, Jesus ainda ressuscita. Jesus ainda faz milagre. Quem sabe até você está morto espiritualmente, mas hoje Deus está dizendo, eu estou te ressuscitando, porque eu te escolhi, foi para você fazer a obra, foi para você caminhar, foi para você fazer a minha vontade. Deus está dando vida neste dia para você. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que meu Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele permanece vivo. Nem a morte conseguiu parar o meu Jesus. Ele é dono da morte, Ele é dono da vida, Ele é dono de tudo. Ele manda, Ele desmanda, Ele faz morrer, faz viver. Ele criou o universo, Ele criou o mar, criou os céus, criou a terra e te criou. Você é um privilegiado. Você é filho de Deus. E como filho você tem direito à herança que Ele tem te preparado. Deus tem preparado um lugar para você lá no céu. Então não desista, não pare, não desanimes. A ordem do Mestre para você é caminhar. A ordem do Mestre para você é marchar. Vai marchando rumo aos céus. Vai ter momento que o caminho vai estar bom, mas vai ter momento que vai ter aquele caminho cheio de espinho, cheio de pedra, mas é para ir marchando. Aí quando você cansar, você para um pouquinho, mas não para de marchar. É continuar marchando. Aí a gente marcha em movimento, mas também para um pouquinho e continua ali marchando. E Deus vai fazendo a obra. Ora a gente marcha mais rápido, ora marcha mais pouco, mas o importante é marchar na presença de Jesus. Continua. Não é hora de parar. Não é o momento de parar. O momento é de olhar para o alvo e continuar marchando, porque Deus ele te escolheu para você fazer a vontade dele. Queremos te pedir neste momento para que você feche os olhos comigo e vamos fazer uma oração. Quem sabe até você está passando por uma depressão, por uma enfermidade,
ou quem sabe até está passando um momento difícil com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você crer, Deus, Ele vai realizar um milagre na tua vida hoje. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos te agradecendo, te louvando por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Senhor. Neste momento queremos te apresentar os teus filhos que estão passando por depressão, para que o Senhor venha repreender este mal. Aqueles que estão, Deus, desanimados, querem parar, querem desistir. Que o Senhor neste dia seja renovo, seja ânimo, seja alegria. Que o Senhor venha restaurar os casamentos, venha restaurar famílias. Que o Senhor venha libertar das drogas, meu Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor venha curar a enfermidade. Que o Senhor venha realizar um milagre na vida do teu povo, meu Senhor. É tudo isso que nós estamos te pedindo, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Ore, compartilhe, divulgue e siga nosso canal para este vídeo chegar a mais vidas. Através de você, Deus vai salvar almas para o seu reino. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude.